A taça de champanhe escorregou dos meus dedos e se espatifou no chão de mármore. O som deveria ter sido ensurdecedor, mas eu não conseguia ouvi-lo por causa do sangue correndo em meus ouvidos. Pela fresta da porta do quarto, eu os vi. Meu marido, com quem estou casado há 25 anos, com as mãos enredadas no cabelo dela, o vestido de noiva dela pendurado na porta do armário atrás deles como um fantasma. Mas não era qualquer mulher. Era Melinda, a noiva do meu filho, a moça que se casaria com meu bebê no dia seguinte. Devo ter feito um som, talvez um suspiro, talvez um soluço, porque de repente ouvi passos atrás de mim. Mãos fortes agarraram meus ombros antes que eu pudesse passar por aquela porta. Mãe, eu já sabia, Ryan sussurrou, com a voz embargada. E é pior do que você pensa. O corredor girou. As palavras do meu filho ecoavam na minha cabeça enquanto eu o encarava, com seus olhos vermelhos e mãos trêmulas. Ele sabia. Ele sabia. E ainda ia se casar com ela amanhã. Quanto tempo? Minha voz saiu estrangulada. 6 meses. Ele apertou meus ombros com mais força. Mas, mãe, por favor, deixe-me lidar com isso do meu jeito. 6 meses. Enquanto eu planejava o casamento deles, escolhendo flores, provando bolos, meu marido. Não consegui terminar o pensamento. Meu estômago embrulhou. Do seu jeito. Eu sibilei. Do seu jeito é se casar com ela de qualquer jeito. Confie em mim. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Por favor, mãe. Apenas confie em mim. Depois de amanhã, tudo será diferente. Eu prometo. Olhei para o meu filho, meu menino doce e gentil que costumava me trazer dentes de leão e chamá-los de rosas. O menino que eu criei para não ser nada parecido com o pai. E em seus olhos, vi algo que nunca tinha visto antes. Raiva. Raiva fria e calculada. Certo, sussurrei. Certo. Mas quando nos afastamos daquela porta, dos sons que me assombrariam para sempre, fiz minha própria promessa. Meu filho pode ter seu plano, mas eu tive 24 horas para bolar o meu. Eles achavam que tinham nos quebrado. Não tinham ideia do que éramos capazes quando levados longe demais. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. 3 meses atrás, a vida era perfeita. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma todas as manhãs ao acordar ao lado do David. 25 anos de casamento, uma casa linda, um filho bem-sucedido prestes a se casar com a garota mais doce. Estávamos vivendo o sonho que todo mundo posta nas redes sociais. Lembro-me do momento exato em que Melinda entrou em nossas vidas. Ryan a trouxe para casa para o jantar de domingo, nervoso e mexendo na gola. Ela usava um vestido azul simples e tinha uma risada que enchia a sala inteira. Quando ela me ajudou a tirar a mesa sem que eu pedisse, pensei, essa é especial. Ela é perfeita. Contei ao David naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir. Você viu como ela olhou para ele? David cantarolou concordando, já meio adormecido. Boa garota. Boa família. Boa família. As palavras agora têm gosto de cinza. Melinda se encaixou na família como se sempre tivesse pertencido a ela. Os jantares de domingo se tornaram uma tradição. Ela chegava cedo para me ajudar a cozinhar, contando histórias sobre sua infância enquanto cortávamos legumes. O favorito dela era sobre como sua mãe a ensinou a fazer a massa da torta sentindo o tato, não medindo. Minha mãe sempre dizia que cozinhar com amor era o ingrediente secreto, ela dizia, farinha, polvilhando suas bochechas. Ensinei a ela a receita de lasanha da minha mãe. Ele me ensinou a fazer pão ala trançado. Passávamos horas na minha cozinha conversando sobre tudo e nada. Ele me chamava de mãe no 3º mês. Tudo bem? Ela perguntou timidamente. Minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos, e você simplesmente se sente em casa. Eu a abracei forte, com lágrimas nos olhos. Claro, querida. Você já é da família. Família? Que piada.
David também parecia gostar dela. Ele brincava com ela sobre esportes, provocava-a por ser torcedora dos Yankees no território dos Red Sox. Coisas normais de sogro. Nada que pudesse deixar alguém desconfiado. Mas, olhando para trás, houve momentos, pequenas coisas que ignorei. O jeito como os abraços dele duravam um pouco mais. Como ele sempre se sentava ao lado dela no jantar. As piadas particulares das quais eu não participava. Seu pai é tão engraçado, Melinda dizia, e eu sorria, feliz por eles se darem bem. Ryan estava nas nuvens. Nunca vi meu filho tão feliz, tão seguro de si na vida. Ele olhava para Melinda como se ela fosse a estrela, e ela olhava de volta da mesma forma. Pelo menos foi o que eu pensei ter visto. Vou me casar com ela, mamãe me disse uma noite depois que Melinda foi embora. Sei que só se passaram 6 meses, mas quando você sabe, você sabe. Ela é maravilhosa, eu disse, apertando a mão dele. Seu pai e eu a amamos. Seu pai e eu a amamos. A lembrança me dá vontade de gritar. O pedido foi perfeito. Ryan planejou tudo durante meses. Um piquenique ao pôr do sol no local onde tiveram o primeiro encontro. Ele me mostrou o anel, uma peça vintage com uma safira rodeada de diamantes. Ele disse que me lembrava os olhos dela. Ajudei-o a planejar cada detalhe. O champanhe escondido na cesta. O fotógrafo escondido nos arbustos. O jeito como ele se ajoelhou assim que o sol tocou o horizonte. Tudo tinha que ser perfeito para o meu filho. Ele disse, sim, claro. As fotos eram lindas. Melinda chorando, Ryan radiante, o pôr do sol pintando tudo de dourado. Postamos em todos os lugares. Amigos e familiares ficaram radiantes. O casal perfeito, o pedido de casamento perfeito, a família perfeita. Perfeito. 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 O planejamento do casamento começou imediatamente. Melinda se dedicou com um entusiasmo que me fez amá-la ainda mais. Passávamos os fins de semana visitando locais, provando bolos e discutindo animadamente sobre os centros de mesa. E as rosas? Eu diria que são tradicionais demais? Ela riria. E as rosas? Muito caras. David entrava na conversa e todos nós ríamos. Éramos um time, nós 4 contra o complexo industrial do casamento. Melinda brincava. Ela queria um casamento no jardim, algo íntimo e romântico. Ryan queria qualquer coisa que a fizesse feliz. O David cuidou do orçamento de forma prática. E eu coordenei tudo no meu melhor. Como mãe do noivo, encontramos o local perfeito. Uma propriedade histórica com jardins amplos e um gazebo repleto. A taça de champanhe escorregou dos meus dedos e se espatifou no chão de mármore. O som deveria ter sido ensurdecedor, mas eu não conseguia ouvi-lo por causa do sangue correndo em meus ouvidos. Pela fresta da porta do quarto, eu os vi. Meu marido, com quem estou casado há 25 anos, com as mãos enredadas no cabelo dela, o vestido de noiva dela pendurado na porta do armário atrás deles como um fantasma. Mas não era qualquer mulher. Era Melinda, a noiva do meu filho, a moça que se casaria com meu bebê no dia seguinte. Devo ter feito um som, talvez um suspiro, talvez um soluço, porque de repente ouvi passos atrás de mim. Mãos fortes agarraram meus ombros antes que eu pudesse passar por aquela porta. Mãe, eu já sabia, Ryan sussurrou, com a voz embargada. E é pior do que você pensa. O corredor girou. As palavras do meu filho ecoavam na minha cabeça enquanto eu o encarava, com seus olhos vermelhos e mãos trêmulas. Ele sabia. Ele sabia. E ainda ia se casar com ela amanhã. Quanto tempo? Minha voz saiu estrangulada. 6 meses. Ele apertou meus ombros com mais força. Mas, mãe, por favor, deixe-me lidar com isso do meu jeito. 6 meses. Enquanto eu planejava o casamento deles, escolhendo flores, provando bolos, meu marido. Não consegui terminar o pensamento. Não há nada de errado em acreditar no amor, David dizia, entregando-lhe lenços de papel. Acreditando no amor do homem que provavelmente já estava dormindo com ela naquela época. 3 semanas antes do casamento, as coisas começaram a parecer diferentes.
Percebi pequenas mudanças, mas ignorei. Melinda parecia nervosa perto de mim, sobressaltada. Ela estava estressada com o casamento. Eu disse a mim mesma coisas normais de noiva. David começou a trabalhar até mais tarde. Grande projeto, ele disse. Cliente importante. Ele chegava em casa depois que eu já estava na cama, tomava banho antes de se enfiar debaixo das cobertas. A distância parecia estranha depois de 25 anos de casamento, mas imaginei que ele também estivesse estressado. Casamentos eram caros. Ele provavelmente estava preocupado com o dinheiro. Ryan parecia mais quieto, distraído. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele forçava um sorriso. Só nervosismo pré-casamento. Mãe, você me conhece. Eu penso demais em tudo. Eu bagunçava o cabelo dele como quando ele era pequeno. Ela te ama. Qualquer um pode ver isso. Sim, ele dizia, mas seu sorriso nunca alcançava seus olhos. Ela me ama. Na quinta-feira anterior ao casamento, decidi surpreender a todos com um jantar especial. A última refeição em família antes da nossa família oficialmente aumentar. Passei o dia todo cozinhando o assado favorito de David, o purê de batatas com alho adorado de Ryan e o feijão verde com amêndoas preferido de Melinda. Eu até fiz o bolo de chocolate da minha mãe do zero. Mandei mensagem para todo mundo. Jantar em família hoje à noite. Às 19 horas em ponto. Sem desculpas. Ryan chegou primeiro, parecendo cansado. Cheira muito bem. Mãe, cadê a Melinda? Achei que vocês dois iam ficar juntos. Ela fez uns ajustes de última hora. Ela estará aqui em breve. David chegou em casa em seguida, apressado e distraído. Ele me beijou distraidamente no rosto. Senhor Ung, grande dia. Cheira bem. Às 7h30, Melinda ainda não tinha chegado. Seu telefone caiu direto na caixa postal. Talvez ela tenha ficado presa na costureira, eu disse. Mas preocupação acena para mim. Vou dar uma olhada nela, David se ofereceu rapidamente. Rápido demais. Vocês dois começam sem nós. Ele foi embora antes que eu pudesse responder. Ryan e eu nos sentamos à mesa perfeitamente posta, enquanto a comida esfriava entre nós. Que bobagem, eu disse finalmente. Vamos comer. Eles nos alcançam quando chegarem. Mas Ryan apenas olhou para o prato. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Se alguém que você ama te traísse, realmente te traísse, o que você faria? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei. Acho que dependeria da traição. Mas está tudo bem entre você e Melinda? Ele riu, mas soou quebrado. Está tudo ótimo. Perfeito, na verdade. Depois disso, comemos em silêncio. David e Melinda não apareceram. Quando eles finalmente me mandaram mensagens separadamente com desculpas diferentes, fingi acreditar neles. Mas naquela noite, deitada sozinha na cama enquanto David trabalhava até tarde novamente, senti a primeira rachadura na minha vida perfeita. Na manhã do ensaio do casamento, acordei com um nó no estômago. O lado da cama do David estava frio. Ele voltava para casa depois da meia-noite e se deitava na cama como um fantasma. Quando o alcancei, ele resmungou que estava cansado e se virou. 25 anos de casamento e, de repente, meu marido não suportava mais me tocar. Preparei o café da manhã como se tudo estivesse normal. Ovos mexidos, torrada, café forte o suficiente para acordar os mortos. David desceu já vestido, checando o celular. Grande dia, eu disse, tentando um ensaio animado às 16 horas e jantar às 18 horas. Você chegará em casa a tempo. Claro. Ele não tirou os olhos do celular. Não perderia, David. Esperei até que ele finalmente me olhasse nos olhos. Está tudo bem? Você tem andado tão distante ultimamente. Por um momento, algo brilhou em seu rosto. Culpa. Medo. Mas então ele sorriu. O mesmo sorriso que me fez me apaixonar por ele na faculdade. Só que estressado com os custos do casamento. Você me conhece, eu me preocupo com dinheiro.
Estamos bem, assegurei-lhe. Economizamos para isso. Eu sei. Ele beijou minha testa de forma rápida e impessoal. Estou sendo idiota. Está tudo perfeito. Perfeito. Essa palavra de novo, como se repeti-la o suficiente a tornar-se verdadeira. Depois que ele saiu, limpei a cozinha e tentei me livrar da sensação de que algo estava errado. Nervosismo pré-casamento. Eu dizia a mim mesma que todos estavam estressados. Tudo ficaria bem depois que o casamento acabasse. Passei a manhã finalizando os últimos preparativos. As sacolas de boas-vindas para os convidados de fora da cidade. O mapa de assentos que Melinda e eu tínhamos sofrido tanto. O discurso que eu tinha escrito e reescrito uma dúzia de vezes. Eu queria que tudo fosse perfeito para o grande dia do meu filho. Por volta do meio-dia, Melinda ligou. Oi, mãe. Você está ocupada? Nunca está ocupado demais para você. E aí? Estou no local dando uma última olhada. Você poderia vir? Preciso de uma segunda opinião sobre o layout da cerimônia. Claro, me dê 20 minutos. O caminho até o local foi lindo. Final de setembro na Nova Inglaterra, as folhas começando a mudar de cor. Amanhã o tempo estaria perfeito para um casamento no jardim. Tudo estava se encaixando. Encontrei Melinda no jardim conversando animadamente com o coordenador do casamento. Ela usava um vestido de verão que a fazia parecer incrivelmente jovem, com o cabelo preso em um coque bagunçado. Quando ela me viu, seu rosto se iluminou. Graças a Deus você está aqui. Não consigo decidir se a cadeira deve ficar em ângulo com o gazebo ou de frente para ele. Passamos uma hora ajustando cadeiras, debatendo a disposição das flores, fazendo pequenas mudanças que provavelmente ninguém notaria. Melinda estava em pleno modo noiva, animada, nervosa, cuidadosa com cada detalhe. E se chover? Ela se preocupou. E se as flores murcharem? E se, Melinda? Peguei as mãos dela. Elas tremiam. Respire. Amanhã será perfeito. Você continua dizendo essa palavra. A voz dela era estranha. Perfeita. Porque vai ser. Você ama o Ryan. O Ryan ama você. É isso que importa. Ela olhou para mim por um longo momento e eu podia jurar que havia lágrimas em seus olhos. Você é uma mãe tão boa. O Ryan tem muita sorte de ter você. Temos sorte de ter você, eu disse, falando sério. Eu não poderia ter escolhido uma esposa melhor para o meu filho. Ela me abraçou forte e desesperada. Desculpe, sussurrou em meu ombro. Por quê? Só por ser uma noiva tão estressada. Por tudo. Abracei-a forte. Aquela garota que eu havia aprendido a amar como se fosse minha própria filha. Não há nada para se desculpar. O estresse do casamento é normal. Amanhã você caminhará até o altar, se casará com meu filho e se tornará oficialmente minha filha. Vai ser lindo. Quando ela se afastou, seu rosto estava composto novamente. Você tem razão. Claro que tem razão. Tudo vai ficar perfeito. Terminamos o passeio e almoçamos em um pequeno café ali perto. Melinda conversou sobre os planos para a lua de mel. 2 semanas na Itália, uma surpresa que ela havia planejado para Ryan. Ela me mostrou fotos dos hotéis que havia reservado, dos passeios que havia organizado. Ele sempre quis ver a Capela Sistina. Ela disse: consegui um tour particular para nós. Ele vai adorar. Você o conhece tão bem. Às vezes acho que o conheço bem demais. Ela mexeu a salada distraidamente. Como se eu soubesse o que ele está pensando antes mesmo que ele diga. É meio assustador estar tão conectado a alguém. Isso é amor? Eu disse a ela. Amor de verdade. O tipo que dura. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sim, amor verdadeiro. Depois do almoço, deixei-a em seu apartamento para se preparar para o ensaio. Ela me deu um beijo na bochecha antes de sair do carro. Te vejo às 16 horas. Obrigada por tudo hoje. Por tudo sempre. É isso que as mães fazem, eu disse.
Eu a observei entrar em seu prédio, essa linda garota que seria minha filha amanhã. Eu deveria estar feliz. Mas, enquanto dirigia para casa, aquele nó no meu estômago ficou mais forte. A casa estava silenciosa quando voltei. Silenciosa demais. Chamei por David, mas não obtive resposta. O carro dele não estava na garagem. Ainda trabalhando, provavelmente. Sempre trabalhando ultimamente. Eu tinha 2 horas antes do ensaio. Tempo suficiente para tomar banho, me trocar e talvez revisar meu discurso mais uma vez. Subi as escadas já revisando mentalmente minha lista de verificação. Foi então que ouvi um som vindo do nosso quarto, como se algo estivesse caindo. David, chamei. Você está em casa? Nenhuma resposta, mas posso jurar que ouvi movimento. Andei pelo corredor, meu coração disparado sem que eu soubesse o motivo. A porta do nosso quarto estava fechada. Nunca a fechávamos durante o dia. Levei a mão à maçaneta, mas hesitei. Algum instinto, algum sistema de alerta primitivo me disse para não abrir aquela porta. Disse-me que o que quer que estivesse do outro lado mudaria tudo. Mas eu não sou alguém que foge da verdade. Nunca fui. Eu abri a porta. O quarto estava vazio, mas a cama estava desarrumada. Os lençóis estavam emaranhados, como se alguém tivesse saído às pressas. E havia um cheiro no ar. Perfume. Perfume familiar. O perfume de Melinda. Eu estava paranoica. Melinda usava um perfume popular. Muitas mulheres usavam. Os lençóis estavam bagunçados porque David tinha dormido mal. Havia 1000 explicações inocentes. Mas então eu vi no chão, perto do criado mudo, quase escondido debaixo da cama. Um brinco, um pequeno brinco de pérola. Peguei-o com as mãos trêmulas. Eu conhecia aquele brinco. Ajudei Melinda a escolhê-lo no mês passado. Algo que ela pegou emprestado para o casamento. Ela estava usando no almoço. O quarto girou. Sentei-me na cama. A cama que cheirava a outra mulher, como a noiva do meu filho, e tentei respirar. Tinha que haver uma explicação. Melinda devia ter passado por lá. Talvez ela precisasse de alguma coisa. Talvez ela estivesse me procurando e esperando no nosso quarto. Talvez. Meu celular vibrou. Uma mensagem do David. Estou atrasado. Te encontro no ensaio. Depois, outra da Melinda. Uma pequena crise com o vestido. Indo para a costureira. Talvez me atrase alguns minutos para o ensaio. Sinto muito. O brinco queimava na minha palma. Ambos estavam mentindo. Ambos dando desculpas. Ambos. Eu não conseguia pensar nisso. Não pensaria nisso. Este era David, meu marido há 25 anos. Esta era Melinda, a menina que me chamava de mãe. Tinha que haver outra explicação. Coloquei o brinco no bolso e arrumei a cama, apagando qualquer vestígio do que quer que tivesse acontecido ali. Então tomei banho, deixando a água quente dissipar minhas suspeitas. Eu estava ficando louco. O estresse do casamento estava me deixando paranoico. Quando me vesti e dirigi até o local, eu já estava quase convencido. O brinco poderia ter caído a qualquer momento. O perfume foi minha imaginação. As desculpas de David e Melinda eram legítimas. Estava tudo bem. Ryan já estava no local quando cheguei, parado no jardim, olhando para o gazebo onde ele se casaria com Melinda no dia seguinte. Ele estava bonito de calça caque e camisa social, mas seu rosto estava tenso. Oi, querido. Eu o abracei. Você está bem? Só pensando. Ele me abraçou de volta, segurando-me por mais tempo do que o normal. Mãe, você acredita que as pessoas podem mudar? Mudar mesmo? Claro. As pessoas crescem e mudam o tempo todo. Por quê? Sem motivo. Ele se afastou, forçando um sorriso. Apenas filosófico antes do grande dia. A festa de casamento começou a chegar. Madrinhas de vestido de verão, padrinhos brincando e dando tapinhas nas costas.
A coordenadora andava de um lado para o outro, prancheta na mão, organizando todo mundo. Mas não, David, não, Melinda. Onde está seu pai? Perguntei ao Ryan. Não o vi. Melinda. Ela mandou uma mensagem sobre uma emergência com o vestido. Algo passou pela cara dele. Certo. O vestido. Finalmente, com 40 minutos de atraso, eles chegaram separadamente, é claro. David chegou primeiro, desculpando-se profusamente pelo trânsito. Ele me beijou na bochecha e sentiu perfume em sua gola. O mesmo perfume. Melinda chegou 10 minutos depois, ofegante e nervosa. Sinto muito. A costureira teve que consertar a bainha e demorou uma eternidade. E está tudo bem, interrompeu a coordenadora. Vamos começar logo, pessoal. O ensaio foi confuso. Parar aqui, andar ali, parar para tirar fotos. Fiz tudo, mas minha mente estava no brinco no bolso, no perfume. No caminho, David e Melinda cuidadosamente evitaram olhar um para o outro. Durante a cerimônia de prática, eu os observei. Observei de verdade. David ficou com o padrinho, Melinda com as madrinhas. Toda a festa de casamento foi organizada em torno da dublê de Ryan e Melinda. Os primos dela, por tradição, diziam que a noiva não deveria caminhar até o altar antes do casamento. Eles nunca se olharam. Nenhuma vez. Mesmo quando o coordenador pediu que todos trocassem de posição, eles mantiveram uma distância cuidadosa. Foi a evitação que os denunciou. O não olhar deliberado. O riso de Melinda era muito alegre. As piadas de David eram muito forçadas. E Ryan, meu pobre filho, estava no altar cumprindo a cerimônia com um sorriso fixo. Mas seus olhos, Deus, seus olhos estavam tão tristes. Você pode beijar a noiva. O oficiante praticou e Ryan se inclinou para beijar a bochecha da prima de Melinda, fazendo todos rirem. Todos, menos eu. Enquanto eu observava Melinda, por apenas um segundo, sua máscara caiu. Ela olhou para Ryan com tanta culpa, tanta tristeza, que eu sabia. Eu sabia que o jantar de ensaio seria no nosso restaurante italiano favorito. Eu tinha planejado isso meses atrás, algo íntimo, apenas a família na festa de casamento. Sentei-me entre David e Ryan, com Melinda à nossa frente. O brinco parecia uma pedra no meu bolso. Os discursos começaram com os aperitivos. O padrinho contou histórias embaraçosas sobre Ryan na faculdade. A dama de honra falou com entusiasmo sobre a gentileza de Melinda. David se levantou para dar as boas-vindas a Melinda em nossa família, e eu vi seu rosto se desfazer um pouco. David ergueu o copo para Melinda, sem encará-la. A filha que nunca tivemos, mas sempre desejamos. Todos brindaram. Eu bebi um vinho com gosto de cinzas. Então chegou a minha vez. Fiquei de pé, com as pernas bambas, agarrando meu discurso preparado. Mas olhando para os três, meu marido mentiroso, a noiva traidora do meu filho de coração partido, eu não conseguia ler as palavras que havia escrito sobre amor perfeito e famílias felizes. Quando o Ryan era pequeno, eu comecei. Ele tinha um caminhão de bombeiro de brinquedo. Ele o amava mais do que tudo. Levava-o para todo lugar. Um dia, outro menino o roubou no parquinho. Ryan não chorou, não fez birra. Ele apenas olhou para mim com aqueles olhos grandes e sérios e disse: "Tudo bem, mamãe." Às vezes as pessoas pegam coisas que não são delas, mas não podem ficar com elas para sempre. Olhei diretamente para Melinda. Ela estava pálida. Penso muito nisso. Como as crianças podem ser sábias. Como elas entendem que coisas roubadas nunca pertencem realmente ao ladrão. Levantei meu copo. Para Ryan e Melinda, que vocês dois recebam exatamente o que merecem. O silêncio era ensurdecedor. Então Ryan começou a bater palmas, lenta e deliberadamente. Outros se juntaram, confusos, mas acompanhando. Sentei-me e virei meu vinho de um só gole. Isso foi interessante, murmurou David. Foi mesmo. Tirei o brinco do bolso e o coloquei na mesa entre nós. Melinda, acho que você deixou isso cair no meu quarto hoje. A mesa ficou em silêncio. Melinda olhou para o brinco como se fosse uma granada. O rosto de David perdeu a cor.
Eu, não sei como, gaguejou Melinda. Tudo bem. A voz do Ryan estava calma. Calma demais. Ah, tudo bem. Melinda passou aqui em casa mais cedo procurando por você. Não é, M? Você deve ter deixado cair. Melinda agarrou a tábua de salvação. Sim. Sim, eu estava procurando pela sua mãe. Sobre o Whey, as flores. Esperei no quarto porque pensei tê-la ouvido no chuveiro. Claro. Eu sorri mostrando todos os dentes. Mas isso faz todo sentido. Estou curioso para saber por que você não mencionou isso no almoço, no ensaio ou em qualquer momento até agora. Eu esqueci, ela sussurrou. Você esqueceu? Eu assenti. Bem, todos nós esquecemos coisas como votos de casamento, decência básica e o fato de que algumas traições são imperdoáveis. Mãe. A mão do Ryan encontrou a minha debaixo da mesa. Por favor, aqui não. Não está noite. Olhei para o meu filho e vi a súplica em seus olhos. Ele sabia. Deus me ajude. Ele sabia de tudo e ainda estava fazendo aquela farsa. Claro, eu disse, você está certo. Hoje é dia de comemorar. O resto do jantar passou em meio a uma conversa forçada e contato visual evitado. Melinda pediu licença para ir ao banheiro 3 vezes. David bebeu sem parar, em silêncio. Ryan segurou minha mão por baixo da mesa como fazia quando tinha 5 anos e tinha medo de trovões. Quando chegou à sobremesa, Turizu, o prato preferido da Melinda. Observei-a empurrá-lo pelo prato sem comer. A garota que me ajudou a fazer o jantar de ação de graças no ano passado, que chorou assistindo comédias românticas no meu sofá, que me chamou de mãe. Agora ela nem conseguia olhar para mim. Preciso ir, anunciou Melinda abruptamente. Amanhã é um grande dia. Preciso dormir para me recuperar. Eu levo você, David ofereceu-se rapidamente. Não, Ryan se levantou. Vou levar meu noivo para casa. Precisamos conversar sobre amanhã. O olhar que David e Melinda trocaram foi tão rápido que eu poderia ter perdido se não estivesse prestando atenção. Saudade, desespero, medo. Boa noite a todos. Melinda conseguiu. Obrigada pelo jantar. Por tudo. Ela abraçou as madrinhas, apertou a mão dos padrinhos. Quando chegou até mim, hesitou. Boa noite, Melinda, eu disse friamente. Ela se encolheu como se eu tivesse levado um tapa. Então ela se foi. A mão de Ryan estava em suas costas, guiando-a para fora. Meu filho olhou para trás uma vez, e a mensagem em seus olhos era clara: acredite, David e eu voltamos para casa em silêncio. 25 anos de casamento e eu não conseguia pensar em nada para dizer que não me fizesse gritar. Ele entrou na garagem e ficou sentado lá, com o motor desligado e as mãos no volante. Linda, não. Eu saí do carro. Simplesmente não. Lá dentro, fui direto para o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Deixe-o pensar. Deixe-o se preocupar. Deixe-o deitar sozinho em nossa cama que cheirava a sua traição. Sentei-me na estreita cama de hóspedes e finalmente me permiti pensar no pensamento que eu estava evitando o dia todo. Meu marido estava tendo um caso com a noiva do meu filho. O casamento seria em 18 horas e, de alguma forma, meu filho queria que acontecesse logo. Eu não dormi. Como poderia? Toda vez que fechava os olhos, eu os via juntos. Minha imaginação me forneceu os detalhes dos quais fui poupada. As mãos de David em seus cabelos. O vestido de Melinda no chão do nosso quarto. Os dois na nossa cama, na nossa casa, traindo as 2 pessoas que mais os amavam. Às 3 da manhã, ouvi passos no corredor. David andando de um lado para o outro. Ele parou do lado de fora da porta do quarto de hóspedes, e eu prendi a respiração. A maçaneta da porta chacoalhou suavemente. Linda, por favor, precisamos conversar. Eu não disse nada. Depois de alguns minutos, seus passos recuaram. Às 5 horas da manhã, meu telefone tocou. Ryan, mãe, você está acordada? Liguei para ele imediatamente. Estou aqui, querido. Também não consigo dormir.
A voz dele estava rouca. Engraçado como a noite anterior ao casamento costuma ser emocionante. Só me sinto mal. Ryan, você não precisa fazer isso. Seja lá o que você esteja planejando, eu preciso fazer. Ele me interrompeu. Mãe, preciso que você confie em mim. Preciso que você concorde com tudo hoje. Você pode fazer isso por mim? Você está me pedindo para assistir você se casar com alguém que eu sei o que estou pedindo. Eu sei o que ela fez, o que os dois fizeram. A voz dele falhou. Eu sei disso há meses, mãe. 6 meses sabendo, fingindo, morrendo por dentro cada vez que ela me dava um beijo de boa noite e tinha o gosto dele. A dor na voz dele me destruiu. Ah, querida, por que você não me contou? Porque eu precisava que eles pensassem que estavam se safando. Eu precisava que hoje acontecesse. Ele respirou fundo, trêmulo. Tiraram tudo de nós. Mãe, meu futuro, seu casamento, nossa família. E eles acham que são tão espertos, se esgueirando, planejando seu próprio futuro sobre as cinzas do nosso. Planejando o futuro. Ela está grávida. As palavras me atingiram como um golpe físico. Afundei na cama, com o telefone grudado no ouvido. Ela me contou há 2 semanas, chorou lágrimas de crocodilo, sobre como seríamos pais e como ela estava feliz. Mas eu tinha visto o teste de gravidez na bolsa dela 1 mês antes disso. O momento. Ele riu amargamente. Digamos que bebês em lua de mel não são concebidos 6 semanas antes do casamento. Minha mente girava. Melinda estava grávida do David. Meu marido havia engravidado a noiva do meu filho. Ela acha que eu sou idiota. Ryan continuou. Acha que vou criar o filho de outro homem. Isso é bebê. Eles provavelmente planejam ficar com __ depois que nos casarmos. Talvez ela se divorcie de mim daqui a alguns anos. Fique com metade de tudo. Acabe ficando com ele. Ou talvez eles apenas me mantenham por perto como disfarce enquanto brincam de casinha com o filho deles. Ryan, mas a questão é a seguinte, mãe. Eu também tenho estado ocupado. Enquanto eles se esgueiravam, eu conversava com advogados, contratava investigadores particulares e movimentava ativos. Você sabia que o pai anda roubando da empresa dele? Pequenas quantias ao longo dos anos, mas que vão se acumulando. Você sabia que a Melinda ainda é legalmente casada com um cara em Las Vegas? Ela nunca entrou com os papéis do divórcio. Engraçado que você pode descobrir quando começa a cavar. Meu filho, meu doce e gentil filho, havia se transformado em alguém que eu não reconhecia. Alguém mais duro, alguém como eu. O que você está planejando? Sussurrei. Justiça para nós dois. Ele fez uma pausa. Modifiquei o acordo pré-nupcial na semana passada. Melinda assinou sem ler. Confiante demais ou culpada demais? De qualquer forma, se ela cometer adultério, não receberá nada. Um adultério com um membro da família. Bem, isso é mencionado especificamente junto com fraude, já que ela está entrando no casamento sob falsos pretextos. E é aí que preciso da sua ajuda, seu pai. As leis de propriedade comunitária são complicadas. Mas se você pedir o divórcio primeiro, alegando adultério com provas. Tenho fotos, vídeos da minha mãe. Eles não foram tão cuidadosos quanto pensavam. Fechei os olhos, sentindo-me mal. Você quer que eu o destrua? Quero que sobrevivamos a isso. Eles fizeram suas escolhas. Agora nós fazemos as nossas. E o bebê? Silêncio. Então isso não é problema meu nem seu. Conversamos até o sol raiar. Planejando, tramando, nos preparando. Meu filho tinha pensado em tudo. Quando desligamos, eu já sabia qual era a minha parte. Eu sabia o que tinha que fazer. Tomei banho no banheiro de hóspedes e depois arrumei meu cabelo e maquiagem com mãos firmes. Afinal, a mãe do noivo tinha que estar perfeita. Escolhi meu vestido com cuidado, um elegante azul marinho, apropriado para um casamento no jardim. No espelho, eu parecia serena. Térmica. Ninguém imaginaria que eu estava prestes a ajudar a destruir 2 vidas. 3 vidas, se contarmos o bebê.
Mas eu não conseguia pensar nisso. Não conseguia pensar no neto que nunca me conheceria, nunca conheceria Ryan. Aquele bebê era problema de David agora. Problema de David e Melinda. Encontrei o David na cozinha, curvado sobre o café. Ele estava com uma aparência horrível. Com a barba por fazer, olhos vermelhos e ainda com as roupas de ontem. Linda, por favor. Precisamos conversar sobre a noite passada. Sobre o brinco. O que há para falar? Eu mesma me servi de café, firme como uma rocha, explicou Melinda. Ela estava me procurando. Você não acredita nisso? Importa no que eu acredito? Eu o encarei. O homem que amei por metade da minha vida. Hoje é o dia do casamento do nosso filho. É isso que importa. Linda, te vejo no local. Tente estar apresentável. O fotógrafo chegará cedo. Deixei-o ali, de boca aberta, o café esfriando. Deixei-o cozer. Deixei que ele se perguntasse o que eu sabia, o que eu faria. O medo em seus olhos foi a primeira emoção real que vi nele em meses. O local era perfeito. Sol de setembro, céu sem nuvens, jardins floridos. Cheguei cedo, aparentemente para ajudar na configuração, mas na verdade para colocar a primeira parte do plano de Ryan em ação. A fotógrafa já estava lá, uma jovem chamada Britney, que Ryan havia solicitado especificamente. Ela sorriu quando me viu. Senhora Morrison. Ryan disse que a senhora teria algumas instruções especiais para mim. Sim. Entreguei um envelope a ela. Ele quer algumas fotos espontâneas, momentos dos bastidores. Entendeu? Ela deu uma espiada no dinheiro e assentiu. Com certeza. Estarei em todos os lugares hoje como uma mosca na parede. Perfeito. E Britney, certifique-se de reunir todo mundo, principalmente durante o coquetel. Ela piscou. Eu cuido de você. As flores chegaram em seguida, depois os fornecedores e, por fim, o exército de pessoas que transformam um jardim em um país das fadas. Eu supervisionei tudo, bancando a mãe orgulhosa, conversando com os fornecedores, garantindo que cada detalhe fosse perfeito, porque tinha que ser perfeito. O cenário tinha que estar perfeitamente preparado. Melinda chegou ao meio-dia com sua festa de casamento, toda risada e champanhe. Ela parecia radiante, brilhando de um jeito que fazia sentido agora. A gravidez lhe caía bem. O conhecimento ficou como veneno no meu estômago. Mãe. Ela me abraçou e eu deixei. Tudo parece incrível. Espere só até ver tudo pronto. Sorri. A sogra orgulhosa. Como você está se sentindo? Algum nervosismo? Algumas. Ela tocou a barriga inconscientemente, mas principalmente animada por finalmente ser esposa de Ryan. A esposa de Ryan carregando o bebê de David. A audácia disso me deixou sem fôlego. Bom, vamos te preparar. Cabelo e maquiagem são feitos na suíte nupcial. Fiquei com a festa de casamento por uma hora, fazendo meu papel, rindo das piadas deles, arrumando o véu de Melinda, fingindo que não percebia como ela ficava checando o celular, esperando mensagens de David. Sem dúvida. Você é como a mãe que eu sempre quis ter, disse Melinda enquanto a maquiadora trabalhava. Tenho muita sorte de fazer parte da sua família. Nós somos os sortudos. Eu menti sem rodeios. Ryan chegou às 2 da tarde, lindo de smoking. Ele me encontrou no jardim supervisionando os retoques finais. Como você está? Ele perguntou baixinho. Melhor que o esperado. Preparado? Ele ajeitou o sapato. Estou pronto há meses. Tem certeza disso? Ainda não é tarde demais. É tarde demais. Já faz 6 meses. Ele beijou minha bochecha. Eu te amo, mãe. Aconteça o que acontecer depois de hoje, lembre-se que eu também te amo, querida. David chegou às 3, parecendo um pouco melhor em seu smoking. Ele me encontrou imediatamente e me puxou para trás da tenda de buffet. Linda, não podemos fazer isso. Não podemos deixá-lo se casar. Não com. Não com o quê, David? Mantive a voz agradável. Tem algo que você queira me dizer?
Alguma razão para que nosso filho não se case com a mulher que ama? Ele me encarou, examinando meu rosto. Sabe, eu sei que nosso filho vai se casar em 1 hora. Sei que 300 convidados estão chegando. Sei que Melinda está lá arrumando o cabelo, absolutamente radiante. Sorri friamente. O que mais eu deveria saber? Isso é loucura. Você vai ficar parado aí assistindo. Assistir meu filho se casar? Sim, é isso que as mães fazem. Ajustei seu binier com dedos firmes. Da sorriu, David. É um dia feliz. Deixei-o lá, suando sob o sol de setembro. Os convidados estavam começando a chegar e eu precisava recebê-los. Tias e tios, primos, amigos, sócios de David. Sorri, abracei-os e os encaminhei para seus lugares. A anfitriã perfeita. Linda, você está maravilhosa, disse a irmã de David, emocionada. Você deve estar tão feliz. Em êxtase, concordei. Às 4h30, todos estavam sentados. O quarteto de cordas tocou suavemente. Os jardins pareciam mágicos e o fotógrafo estava em todos os lugares, exatamente como prometido. Sentei-me na primeira fila, deixando espaço para David ao meu lado. Ele sentou-se assim que a música da procissão começou. Linda, sorria, por favor. Eu sibilei. Todo mundo está olhando. Os noivos entraram em pares, madrinhas de rosa suave e padrinhos de cinza. Então Ryan apareceu com o oficiante tomando seu lugar no altar. Meu filho, meu bravo menino quebrado, de pé, alto e composto. A música mudou. Todos se levantaram. E lá estava Melinda, uma visão em renda branca e mentiras, caminhando pelo corredor de braço dado com seu tio. Ela parecia etérea, inocente, como se a manteiga não derretesse em sua boca. Senti David ficar tenso ao meu lado. Sua respiração acelerou quando Melinda passou pela nossa fileira. Ela olhou para ele por apenas um segundo, mas eu vi. A fotógrafa também viu, com sua câmera clicando rapidamente. Caríssimos, o oficiante começou. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Ryan e Melinda. Em vez disso, ignorei as palavras olhando para os rostos. Ryan estava calmo e concentrado. Melinda tremendo levemente. David suando através do smoking. O fotógrafo circulando como um tubarão. Se alguém tiver alguma razão pela qual esses dois não devem se unir em matrimônio, fale agora ou fique em silêncio para sempre. O silêncio se estendeu. David se mexeu ao meu lado e eu agarrei sua mão, cravando minhas unhas nela. Ele se acalmou. O casal escreveu seus próprios votos, continuou o celebrante. Ryan, meu filho, pegou um pedaço de papel, mas não olhou para ele. Em vez disso, ele olhou diretamente para Melinda. Melinda, começou ele, com a voz clara. Há 6 meses, você mudou a minha vida. Você me mostrou coisas que eu nunca imaginei ver. Ensinou-me lições que eu nunca quis aprender. Você abriu meus olhos para a verdade sobre as pessoas, sobre a confiança, sobre a diferença entre o que alguém diz e o que faz. O sorriso de Melinda vacilou ligeiramente. Os convidados murmuraram, sentindo algo estranho em seu tom. Você me ensinou que o amor nem sempre é suficiente. Que às vezes as pessoas em quem mais confiamos são aquelas que mais nos machucam. Aquela família, ele olhou para David. A família pode trair você de maneiras que você nunca imaginou. Ryan, Melinda sussurrou, seu buquê tremendo. Mas você também me ensinou força, resiliência, a importância de proteger a si mesmo e as pessoas que realmente amam você. Ele olhou para mim e vi lágrimas em seus olhos. Então eu te prometo isso, Melinda. Prometo te dar exatamente o que você merece. Para tratá-lo com a mesma honestidade que você demonstrou comigo, para construir o futuro que você conquistou. O jardim estava em silêncio absoluto. Melinda chorava agora, mas não eram lágrimas de felicidade. Ele soube naquele momento que ela sabia que ele sabia de tudo. Melinda, o oficiante perguntou, incerto. Seus votos. As mãos de Melinda tremiam enquanto ela pegava seu próprio papel. Ryan, eu. Tudo bem, Ryan disse suavemente. Diga a verdade. Pela primeira vez, ele quebrou.
O papel caiu no chão enquanto ela pressionava as mãos no rosto, soluçando. O convidado se mexeu desconfortavelmente, sussurrando. David começou a se levantar, mas eu o segurei. Desculpe, lamentou Melinda. Desculpe mesmo. Eu nunca quis dizer isso. Simplesmente aconteceu e eu não consegui parar. E o que aconteceu? A voz de Ryan estava mortalmente calma. Conte a todos o que aconteceu, Melinda. Diga a eles porque você sente muito. Não posso. Então farei. Ryan se virou para encarar os convidados, nossa família e amigos assistindo em choque. Há 6 meses, descobri que meu noivo estava tendo um caso. Você quer adivinhar com quem? O silêncio era ensurdecedor. Melinda soluçou mais forte. Sem palpites. Eu te conto então. Meu pai. Ele apontou para David. Meu pai é meu noivo há 6 meses. Na casa da minha infância, a cama dos meus pais ficava atrás da cama da minha mãe, na minha. Suspiros percorreram a multidão. Alguém gritou. David se levantou de um salto. Ryan, pare com isso. Parar? O quê? Não era isso que você queria, pai? Ficar com a Melinda? Pois bem, aqui está sua chance. Ela é toda sua. Ryan riu fria e amargamente. Ah, mas preciso mencionar que ela está grávida. Parabéns, pai. Você vai ser pai de novo. Só que não de nenhum filho meu. A explosão de barulho foi imediata. Convidados gritando, cadeiras raspando, Melinda chorando. Mas Ryan não tinha terminado. Curiosidade, ele continuou, erguendo a voz em meio ao caos. Melinda ainda é casada. Nunca se divorciou do primeiro marido, o que invalida toda essa cerimônia. Enfim, e pai, eu sei do desfalque. O FBI também saberá até segunda-feira. David avançou em direção a Ryan, mas o padrinho o segurou. Melinda caiu de joelhos, com o vestido de noiva se acumulando ao redor dela, ainda soluçando. Quanto a mim, disse Ryan, ajeitando o paletó. Estarei sozinho na Itália. A lua de mel já está paga. É melhor aproveitá-la. Ele olhou para mim. Mãe, você está pronta? Fiquei com as pernas trêmulas. Pronto. Caminhamos juntos pelo corredor, mãe e filho deixando os destroços para trás. O fotógrafo continuou fotografando, documentando tudo. Provas para os advogados do divórcio no caso criminal. Atrás de nós, o casamento perfeito virou uma zona de guerra. David gritando, Melinda chorando, convidados fugindo ou filmando com seus celulares. 300 testemunhas da traição final e suas consequências. No estacionamento, Ryan finalmente desabou. Eu o segurei enquanto ele soluçava. Meu bebê, que foi tão forte por tanto tempo. Acabou, sussurrei. Finalmente acabou. Não, disse ele, recuando. Agora começa. Os advogados, o divórcio, as acusações. Agora vamos reconstruir juntos. Juntos, ele conseguiu dar um sorriso fraco. Pelo menos agora sabemos quem realmente nos ama. Pensei na casa que teria que deixar, na vida que teria que reconstruir, nas fofocas que teria que suportar. Então pensei em David e Melinda abandonados nas ruínas que eles mesmos criaram. Sobre o bebê que cresceria sabendo exatamente como surgiu. Vamos, eu disse. Temos trabalho a fazer. O resultado foi rápido e brutal. Quando chegamos ao estacionamento, os celulares já estavam tocando. O casamento social da temporada havia se tornado o escândalo do ano, e todos queriam compartilhar sua parte. Ryan nos levou até o hotel onde ele havia reservado uma suíte para a noite de núpcias. Nós nos sentamos naquela suíte nupcial destinada a ele e Melinda, ainda com nossas roupas de casamento, e assistimos ao mundo explodir. Verifiquem o Facebook, disse Ryan, servindo o uísque do frigobar para nós dois. Meu feed já estava lotado. Vídeos de todos os ângulos, fotos de Melinda de joelhos, David sendo contido. Os comentários variaram do choque ao deleite selvagem. Nada se espalha mais rápido do que um escândalo em uma cidade pequena. David Morrison foi pego traindo a noiva do filho.
Um casamento dos infernos. Você não vai acreditar no que aconteceu. Aquela pobre mulher. Aquele pobre rapaz. Como puderam? Meu telefone tocava sem parar. Amigos, familiares, repórteres que, de alguma forma, já tinham entendido a história. Eu desliguei. O fotógrafo fez um bom trabalho, observou Ryan, navegando pelo tablet. Ela conseguiu tudo. Melinda olhando para o papai durante a procissão. O rosto dele quando comecei os votos, a confissão, tudo. Isso é realmente necessário? Todo mundo já sabe que o tribunal precisará de provas para o seu divórcio e para as acusações criminais. Ele tomou um gole de uísque. Estou documentando tudo há meses. Fotos, vídeos, registros financeiros. Você sabia que eles se conheceram em hotéis com nomes falsos? Cobraram os quartos no cartão da empresa do pai. Isso é fraude, além de apropriação indébita. Meu filho, o detetive. Meu filho, o destruidor. Eu não tinha certeza se ficava orgulhoso ou horrorizado. Quando você se tornou essa pessoa? Perguntei baixinho. O dia em que segui Melinda até aquele hotel. O dia em que vi o carro do meu pai no estacionamento. O dia em que os observei pela janela e percebi que toda a minha vida era uma mentira. Ele olhou fixamente para o copo. Eu poderia tê-los confrontado naquele momento. Mas o que isso resultaria? Um término conturbado, um divórcio discreto, eles acabando juntos de qualquer jeito, enquanto nós sofríamos em silêncio. Então você planejou tudo isso? Cada detalhe. O acordo pré-nupcial que faz com que seu adultério anule tudo. O investigador particular para descobrir sobre seu primeiro casamento. O contador forense para rastrear o roubo do pai. Até o local. Você sabia que eles têm uma política rígida de não reembolso? Papai perdeu $40.000 pelo desastre de hoje. O bebê, eu disse baixinho. Você não planejou isso. O rosto dele endureceu. Não, aquele era o insulto final. Criar uma vida a partir da traição. Mas esse é o problema deles agora. Deixe-os explicar aos filhos porque o papai também é o vovô. Porque a mamãe destruiu uma família por causa de um pau. Ryan, por que eu deveria ser educado? Eles na sua cama, mãe. Na cama onde você me concebeu. Onde você cuidou do seu pai com pneumonia no ano passado? Onde você chorou quando a sua avó morreu? Sua voz falhou. Eles tiraram tudo que era sagrado e o sujaram. Bebemos em silêncio por um tempo, processando a magnitude do que tinha acabado de acontecer. Lá fora, o sol estava se pondo no que deveria ser o dia do casamento de Ryan. O que acontece agora? Perguntei. Agora vamos rápido. Já liguei para o seu advogado. Sim, contratei um para você. Ela vai pedir o divórcio na segunda de manhã. Adultério com provas e fraude financeira. Você ficará com tudo, a casa, as economias, a aposentadoria dele. Ele terá sorte se ficar com o carro. Eu não quero tudo. Eu só quero que acabe logo. Não. A voz de Ryan era firme. Você aceita tudo. Ele roubou sua vida, sua confiança, seu futuro. Você fica com cada centavo. Faça-o recomeçar aos 60 anos, com nada além do seu pau e da amante grávida. Você está com raiva. Eu sou prático. A raiva aconteceu há 6 meses. Isso é justiça. Ele pegou o telefone. O disque denúncia do FBI está programado. Uma ligação na segunda-feira de manhã e a empresa do meu pai é auditada. O desfalque é pequeno, mas consistente. Provavelmente de 5 a 10 anos. Prisão. Ryan, ele é seu pai. Ele era meu pai. Pais não noivas de seus filhos. Ele ficou andando de um lado para o outro até a janela. Sabe qual é a pior parte? Não é nem o sexo. É a mentira. Sentado na minha frente durante o jantar, perguntando sobre os planos do casamento e me dando conselhos sobre casamento. Me abraçando e dizendo o quão orgulhoso ele estava enquanto ele estava e ela. Provavelmente rindo disso. Pobre Ryan, criando o filho de outro homem.
A pobre patética Linda cozinhando o jantar para a amante grávida do marido. Juntei-me a ele na janela, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, David e Melinda estavam lidando com suas próprias consequências. Eles estavam juntos se confortando e planejando o próximo passo? Preciso ir para casa, eu disse. Arrumar algumas coisas. Já está tudo pronto. Mandei uma equipe de mudança para casa durante a cerimônia. Suas coisas estão guardadas. Você vai ficar aqui esta noite. Depois, amanhã, no apartamento que aluguei para você. Você me alugou um apartamento, com contrato de 6 meses, mobiliado, com porteiro, em um prédio na parte boa da cidade. Ele deu um sorriso sombrio. Pago com o dinheiro que transferi da conta pessoal do meu pai. Ele nem percebeu. Ryan, isso é ilegal. Assim como apropriação indébita. Assim como fraude. O mesmo acontece com a noiva do seu filho, embora infelizmente isso seja apenas uma lei moral. Ele se virou para mim. Eles declararam guerra. Mãe, eu sou o melhor em lutar. Meu celular vibrou com uma mensagem. Contra meu bom senso, olhei. David, por favor, volte para casa. Precisamos conversar. Eu te amo. Mostrei ao Ryan. Ele pegou meu telefone e digitou de volta. Toda a comunicação é feita através da minha advogada, Diane Hartley 55500123. Não entre em contato comigo novamente. Pronto, ele disse, devolvendo-o. Primeiro limite definido. Outra mensagem chegou imediatamente. David, isso é loucura. 25 anos, Linda, não jogue isso fora. 25 anos, repeti. Mais da metade da minha vida. Não. Ryan agarrou meus ombros. Não deixe que ele te manipule. 25 anos de quê? Há quanto tempo ele trai? Não foi o primeiro caso dele, apenas o mais idiota. Você não sabe disso. Britney da contabilidade, o cliente em Chicago, aquela conferência de fim de semana que não existiu. Você viu meu rosto mudar. Você sabia, lá no fundo, que sempre soube. Talvez eu tivesse. Talvez eu tivesse escolhido a cegueira em vez da verdade, o conforto em vez do confronto. Mas não mais. Bloqueie o número dele, eu disse. Ryan sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que vi dele em meses. Essa é minha mãe, a sobrevivente. Pedimos serviço de quarto e passamos a noite planejando. Ryan tinha pensado em tudo. Advogados, finanças, arranjos de moradia, até mesmo um terapeuta para eu começar a consultar. Meu filho se tornou meu protetor, meu general nesta guerra que não começamos, mas pretendíamos terminar. Vou para a Itália amanhã à noite, disse-lhe durante a sobremesa. 2 semanas para clarear a mente e decidir o que vem a seguir. Sozinho. Muito sozinho. Preciso me lembrar de quem sou sem ela. Sem eles, ele empurrou o bolo. Você sabia que ela queria chamar o bebê de David Jr. se fosse menino? Que audácia! Talvez não seja dele. O momento é perfeito demais. Além disso, ele hesitou. Não toco nela há 2 meses. Não consigo. Toda vez que eu tentava, eu os via juntos. Ah, meu amor. Tudo bem. Me salvou de criar um filho que não era meu. Ele olhou nos meus olhos. Você gostaria de saber se eu não os tivesse exposto? Sim, respondi sem hesitar. Viver uma mentira é pior do que encarar a verdade. Mesmo que doa, principalmente porque dói. Dor significa que estamos vivos. Dormência significa que já estamos mortos. Conversamos até meia-noite. Depois, Ryan me acompanhou até o meu quarto. A suíte nupcial tinha 2 quartos. Planejamento otimista para um casamento que nunca aconteceu. Durma um pouco, ele disse, me abraçando. Amanhã vai ser difícil. Mas eu não conseguia dormir. Fiquei deitada naquela cama king size, pensando na minha noite de núpcias. Como éramos jovens. Como tínhamos certeza de que o amor venceria tudo. Como estávamos errados.
Meu telefone, agora silencioso com David bloqueado, estava no criado mudo como se fosse algo morto. 25 anos de casamento reduzidos a um contato bloqueado. Fiquei pensando se ele estava tentando ligar para mandar uma mensagem para explicar o inexplicável. Fiquei pensando se Melinda estava com ele. A manhã chegou com uma ressaca e sem chamadas perdidas de números desconhecidos. David tentou me contatar por outros telefones. Bloqueei o shopping e pedi um café. Ryan já estava acordado, vestindo jeans e camiseta em vez do smoking de ontem. Ele parecia mais jovem, mais leve, como se expor a verdade tivesse aliviado um peso físico. Os carregadores terminaram a mudança durante a noite, ele relatou. Suas coisas estão no apartamento. Eu te levo lá depois do café da manhã. E a casa? Problema do pai. Ele pode morar lá com as lembranças ou vendê-la para pagar advogados. Você serviu café. Melinda me ligou a noite toda. 67 vezes. Você vai falar com ela? Já falei. Mandei uma mensagem. Os papéis de anulação serão protocolados na segunda-feira. Não entre em contato comigo novamente. Depois eu a bloqueei também. Tomamos café da manhã em um silêncio acolhedor. Foi estranho ser amamentada pelo meu filho, mas também reconfortante. Sobrevivemos à explosão. Agora vinha a limpeza. O apartamento era perfeito. Um quarto em um prédio com segurança e vista para o parque. Ryan pensou em tudo, desde abastecer a geladeira até pendurar minhas roupas no armário. Como você conseguiu pagar tudo isso? Perguntei, embora suspeite que Dia soubesse. Meu pai me ensinou sobre finanças. VUNIC, certo? Como movimentar dinheiro, esconder bens, se proteger. Estou liquidando meus investimentos lentamente, abrindo contas que ele não conhece. O casamento deveria ser meu presente para Melinda. Em vez disso, tornou-se meu presente para nós. A liberdade não é gratuita, mas vale cada centavo. Sentei-me no sofá novo do meu novo apartamento, começando uma nova vida. Parecia surreal. Não sei como agradecer. Boa vida. É todo o agradecimento que preciso. Ele olhou para o relógio. Preciso ir. O voo é às 8 e preciso passar no escritório primeiro. O escritório? Ryan, você não pode estar pensando em trabalho agora. Pelo contrário. Estou entregando minha demissão. Não posso trabalhar para uma empresa cujo diretor financeiro está prestes a ser preso por peculato. Ele deu um sorriso sombrio. Além disso, já recebi outras ofertas, melhores, em cidades onde o nome Morrison não significa nada. Outra parte do plano dele que eu desconhecia. Meu filho havia orquestrado sua libertação completa enquanto eu ainda dormia na ignorância. Quando você volta? 2 semanas? Talvez 3. Depende de quanto tempo leva para se sentir humano novamente. Ele me abraçou forte. Você vai ficar bem. Diane vai cuidar de tudo. Apenas siga o exemplo dela e não deixe o papai te manipular. Não vou. Prometa que ele vai tentar de tudo. Lágrimas, ameaças, provavelmente tentativas de suicídio. É tudo manipulação. Não caia nessa. Eu prometo. Depois que ele foi embora, sentei-me no meu novo apartamento e chorei. Não pelo meu casamento ou pela minha antiga vida, mas pelo meu filho. Pela inocência que ele perdeu. Pelo homem que ele foi forçado a se tornar, pelo casamento que deveria ter sido lindo. Meu telefone tocou. Diane Hartley, minha nova advogada. Senhora Morrison, fui informado sobre a sua situação. Pode vir amanhã às 9? Temos muito que discutir. Sim, obrigado. Ryan disse, você é o melhor. Estou, e quando eu terminar, seu marido vai desejar ter guardado isso nas calças. Sua voz estava calma. Eu vi as provas que Ryan compilou. São abrangentes. Vamos destruí-lo legal e financeiramente. Eu só quero que isso acabe. Vai acabar. Mas primeiro, vamos fazê-lo pagar. Confie em mim, Senhora Morrison. Faço isso há 20 anos. Homens como seu marido se acham invencíveis até que não são mais.
Até amanhã. O resto do dia passou num piscar de olhos. Desfiz as malas, arrumei os móveis e tentei fazer com que aquele apartamento estranho parecesse um lar. Cada item que toquei carregava lembranças. O abajur do nosso primeiro apartamento. Os pratos que ganhamos de presente de casamento. Os álbuns de fotos que eu não suportava abrir. Por volta das 6, bateram à porta. Meu coração disparou. David já tinha me encontrado, mas o porteiro chamou primeiro. Senhora Morrison, tem uma Britney Lee aqui querendo vê-la. Ela diz que é a fotógrafa de ontem. Mande-a subir. Brittany chegou com um laptop e um disco externo. O Ryan me pediu para trazer todas essas fotos de ontem. Arquivos originais, versões editadas, tudo. Não tenho certeza se quero vê-los. Você deveria. Não hoje, talvez, mas eventualmente. Você vai querer a prova de quem eles realmente são. Ele me entregou o pendrive. Fotografo casamentos há 10 anos. Nunca vi nada como ontem. A maneira como você e Ryan lidaram com isso. Incrível. Tivemos ajuda. Vocês fizeram um trabalho incrível. Só estou fazendo o meu trabalho. Mas devo dizer que, ao ver aquele olhar da Melinda para o seu marido durante a procissão, isso vai para o meu portfólio, na seção Como Identificar um Infiel. Depois que ela saiu, segurei o pendrive, mas não o conectei. Ainda não. Talvez nunca. Algumas imagens não precisaram ser preservadas. Pedi comida chinesa e comi direto do recipiente, assistindo a programas de TV que não exigiam reflexão. Pessoas normais fazendo coisas normais. Sem traição, sem vingança, sem amantes grávidas, apenas risadas e finais felizes. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Eu quase ignorei, mas depois vi que era do Ryan no aeroporto. Só queria dizer, eu te amo. Vamos ficar bem. Respondi, eu também te amo. Aproveite a Itália. Coma muita massa. Beba muito vinho. Lembre-se de quem você é. Já me lembro que o homem que sou jamais deixaria alguém machucar sua mãe. Jamais aceitaria traição. Jamais se contentaria com menos que a verdade. Esse é meu garoto de sempre. Embarcando agora. Diane tem meu contato, caso precise de mim. Mas você não vai precisar. Você é mais forte do que imagina. Desliguei o telefone e olhei ao redor do meu novo apartamento, da minha nova vida. Não era o que eu tinha planejado, mas talvez não houvesse problema. Talvez os planos fossem apenas mentiras que contávamos a nós mesmos sobre o futuro. Amanhã eu veria o advogado. Amanhã eu começaria a batalha jurídica. Amanhã, eu começaria o processo de extrair David da minha vida como o câncer que ele se tornou. Mas hoje à noite, eu apenas sentei na minha nova casa e respirei. Pela primeira vez em meses, consegui respirar sem sentir o cheiro do perfume de outra mulher, sem me perguntar onde meu marido estava, sem fingir. Tudo era perfeito. A verdade nos libertou. Doeu pra caramba, mas estávamos livres. O escritório de advocacia de Diane Artley ocupava o último andar de um prédio de vidro no centro da cidade. Tudo ali exalava poder e intimidação. Do saguão de mármore à recepcionista severa que parecia comer homens fracos no café da manhã. Senhora Morrison. A senhorita Artley está esperando por você. Diane Artley não era o que eu esperava. Uma asiática baixinha, talvez de 40 anos, com olhos gentis que se tornavam penetrantes quando falava de negócios. Seu aperto de mão era firme, seu sorriso genuíno. Linda, posso te chamar de Linda? Por favor, sente-se. Temos muito que conversar. Seu escritório era todo de janelas e couro, com vista para o horizonte da cidade. Na mesa dela havia 3 pastas grossas etiquetadas com meu nome. Seu filho é impressionante, ela começou. A documentação que ele forneceu é uma das mais completas que já vi. Registros financeiros, fotografias, vídeos, mensagens de texto, recibos de hotel. Ele nos construiu um caso hermético. Ele estava planejando isso há meses. Planejamento? Isso é estratégia de nível militar. Ele pensou em tudo. Ela abriu a primeira pasta.
Vamos começar com o divórcio. Massachusetts é um estado de distribuição equitativa, mas com adultério e fraude financeira, podemos pressionar por mais da metade. A casa está no nome de vocês dois? Sim, ótimo. Exigiremos que você fique com ela ou ele compra a sua parte pelo valor de mercado. Contas de aposentadoria, seu 401k, meu IRA, alguns investimentos conjuntos, todos divisíveis. Com as acusações de peculato pendentes, podemos argumentar que seus fundos de aposentadoria são ativos contaminados. Você pode ficar com tudo. Não quero deixá-lo sem nada. Por que não? Seus olhos se aguçaram. Este homem traiu você com a noiva do seu filho, engravidou-a e roubou a empresa dele. Por que ter misericórdia? Porque eu não sou ele. Não, você não é. Você é a vítima, e as vítimas merecem indenização. Ela tirou fotos que eu não queria ver. Esta é de 3 meses atrás, de um hotel em Boston. Seu marido e Melinda conversando juntos enquanto você pensava que ele estava em uma conferência. A imagem era granulada, mas nítida. A mão de David nas costas de Melinda, guiando-a para dentro do hotel. Pareciam confortáveis e experientes. Quantos hotéis? Quantas mentiras! Esta é do mês passado. Outra foto. David e Melinda se beijando em um carro. E isso é da semana passada, véspera do ensaio do casamento. Não consegui mais olhar. Entendi. Eles estavam tendo um caso. Não apenas um caso, mas um relacionamento. Eles estavam planejando um futuro juntos. Ela pegou e-mails impressos. Melinda escreveu a uma amiga sobre deixar Ryan depois de um ano, ficar com metade de seus bens e ir morar com David. Seu marido ia se divorciar de você assim que Melinda estivesse livre. Ele disse isso por escrito ao seu advogado, que eticamente não deveria ter compartilhado isso, mas ela sorriu. Digamos apenas que nem todo mundo aprova homens que noivam seus filhos. Li o e-mail. As palavras de David queimavam em meu cérebro. Linda virou um ruído de fundo. Assim que Melinda estiver livre, finalmente poderemos ficar juntos de verdade. O bebê muda tudo. Ruído de fundo. 25 anos reduzido à estática. Agora, Diane continuou, as acusações criminais e o peculato são claros. Pequenas quantias ao longo de 15 anos, mas totalizam quase 200 mil. A empresa dele vai entrar com uma ação judicial para recuperar o dinheiro. Com o FBI envolvido, ele está prestes a ir para a prisão federal. Prisão? A palavra parecia irreal. Por quanto tempo? De 5 a 10, provavelmente. Crime de colarinho branco, primeira infração. Ele provavelmente cumprirá de 3 a 5 penas com bom comportamento. Mas sua carreira acabou. Nenhuma empresa financeira o contratará com antecedentes criminais. Pensei em David na prisão. Macacão laranja em vez de ternos italianos. Concreto em vez de mármore. Você deveria ter se sentido satisfeito, mas, na maior parte, se sentiu triste. E quanto a Melinda? Mais complicado. A acusação de bigamia não vai se sustentar. Ela nunca se casou com o Ryan. Mas fraude em um contrato de casamento sob falsos pretextos. Podemos processá-la civilmente. Tire tudo o que ela tem. Ela não tem nada. É professora de jardim de infância e tem um fundo fiduciário. Ryan te contou? A avó dela deixou quase $500.000 para ela. Era isso que ela planejava usar para começar sua nova vida com David. Diane sorriu friamente. Podemos ficar com cada centavo e com o bebê. Não é problema seu. Nem do Ryan. David pode pagar pensão alimentícia da prisão. Melinda pode arcar com os custos sozinha. Ações têm consequências. Passamos 3 horas analisando tudo. Contas financeiras, divisão de bens, custódia de nada, já que Ryan já era adulto. No final, minha cabeça estava girando com termos legais e possibilidades vingativas. Vou protocolar os papéis do divórcio esta tarde, disse Diane. David será atendido em seu escritório amanhã. Humilhação pública. Perfeito. A queixa criminal vai para o FBI simultaneamente.
Amanhã à noite, a vida do seu marido, como ele a conhece, acabará muito rápido. Por que esperar? Ele está há 6 meses com a noiva do seu filho. Você tem 24 horas para destruí-lo. Parece mais do que justo. Saí do consultório dela me sentindo poderosa e vazia ao mesmo tempo. A justiça estava chegando, mas não desfaria a traição. Não apagaria a imagem deles na minha cama. Não devolveria a inocência de Ryan, nem a mim. Meu casamento, mas já era alguma coisa. Era ação em vez de vitimismo. Eram consequências para as escolhas. Eu estava quase chegando ao meu carro quando meu telefone tocou. Um número desconhecido, mas local. Olá, linda. Sou eu, Melinda. Meu sangue gelou. Como você conseguiu esse número? Por favor, não desligue. Por favor. Preciso falar com você para explicar. Explique. Explique como você, meu marido. Como você traiu meu filho. Como você destruiu minha família. Não era para ter acontecido. David e eu simplesmente não conseguimos evitar. Não consegui evitar. Ri, áspero e amargo. Você escorregou e caiu no pau dele? Ele te engravidou sem querer? Você não entende. O David me ama. Me ama de verdade. Não como você, sem querer ofender, mas com um amor verdadeiro e apaixonado. O tipo de coisa que te deixa louca. Louca o suficiente para atrair o homem com quem você deveria se casar, o filho dele. Ryan nunca me amou. Não de verdade. Ele amava a ideia de mim, a esposa perfeita, a família perfeita. Mas David me viu. O meu verdadeiro eu. O verdadeiro você é uma que abre as pernas para o pai do noivo. Isso não é justo. Justo? Você quer falar sobre justo? Teria sido justo você cumprir suas promessas. Teria sido justo Davi honrar seus votos. Teria sido justo meu filho se casar sem descobrir que sua noiva estava grávida do filho bastardo de seu pai. Silêncio. Então, silenciosamente, você sabe sobre o bebê. Todo mundo sabe sobre o bebê. Você anunciou isso no seu casamento. Lembre-se logo depois que meu filho expôs você como o trapaceiro, que você é. Vou ficar com ele. Que bom para você. Explique ao seu filho por que o papai está na prisão. Por que a avó não reconhece a existência deles? Porque eles destruíram 2 famílias antes mesmo de nascerem. Prisão? Do que você está falando? David vem roubando da empresa dele há anos. O FBI vai visitá-lo amanhã. Sorri, embora ela não pudesse ver. Espero que você goste de visitas íntimas. Você está mentindo. Você só está tentando me assustar. Pesquise no Google amanhã. O diretor financeiro da Morrison foi preso por peculato. Vai ser uma ótima leitura para o café da manhã. Linda, por favor. Eu sei que você me odeia, mas este bebê é seu neto. Você não quer? Desliguei, bloqueei o número, entrei no carro e fui embora, ignorando a voz da mulher que destruiu tudo. Meu neto. Tecnicamente, o bebê seria meu sangue, mas como eu poderia amar uma criança nascida de tamanha traição? Como eu poderia olhar para isso sem ver as mentiras de David e a traição de Melinda? Talvez um dia. Talvez quando as feridas cicatrizarem e a raiva passar. Talvez quando aquele bebê inocente crescesse e viesse em busca de respostas. Mas não hoje. Hoje eu estava escolhendo Ryan, escolhendo a mim mesma, escolhendo deixar David e Melinda lidarem sozinhos com as consequências de suas escolhas. Dirigi até meu novo apartamento, minha nova vida, meu novo futuro. Amanhã, o mundo de David implodiria. Amanhã, Melinda descobriria que seu sugar daddy estava indo para uma prisão federal. Amanhã, a justiça começaria. Mas hoje, eu só precisava respirar, existir, lembrar quem era Linda Morrison antes de se tornar a mulher cujo marido era o noivo de seu filho. Eu estava prestes a descobrir. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone explodindo de notificações. Diane tinha sido eficiente.
Os papéis do divórcio foram entregues no escritório de David pontualmente às 9 horas, na frente de toda a equipe. O FBI chegou 30 minutos depois. A primeira ligação foi da assistente de David, gritando: "Senhora Morrison, estão prendendo ele. O FBI está aqui e está algemando ele." Desliguei sem responder. A próxima foi do irmão do David. "Linda, que diabos está acontecendo? Isso só pode ser um engano." Apaga. Duke é a irmã dele. Seu vingativo __, como pôde fazer isso com ele? Olha, as mensagens eram piores. Família extensa escolhendo lados. Amigos expressando choque. Colegas de trabalho pedindo depoimentos. Desliguei meu telefone e fiz café. Diane ligou para o telefone fixo do apartamento 1 hora depois. Pronto. David foi preso às 9h47. Em público. Seus bens estão congelados enquanto a investigação continua. A Melinda não para de ligar para o meu escritório. Deixe ela ligar. Ah, sim. Minha assistente está mantendo um registro. Assédio é só mais uma acusação que podemos acrescentar. Ela parecia alegre. O noticiário local noticiou. O Canal 5 quer uma declaração sua. Sem declarações. Boa escolha. Deixe-o se virar ao vento. Os advogados dele já ligaram para discutir um acordo judicial para o divórcio. Parece que a prisão torna as pessoas cooperativas. O que ele está oferecendo? Tudo. A casa, as economias, a aposentadoria. Ele só quer que isso acabe rápido e em silêncio. Tarde demais para silêncio. Exatamente. Eu disse ao advogado dele que consideraríamos. Deixe-o suar por alguns dias primeiro. Depois que desliguei, liguei a TV. Lá estava, a notícia principal. Diretor financeiro local é preso por peculato. A foto de David preenche a tela. Aquele do site da empresa onde ele parecia bem-sucedido e confiável. David Morrison, diretor financeiro da Morrison Financial, foi preso esta manhã sob acusações de desvio de quase $200 mil ao longo de 15 anos. O FBI invadiu seu escritório e apreendeu computadores e documentos. Morrison também enfrenta um divórcio contencioso em meio a alegações de adultério com a noiva de seu filho. Desliguei. Ver na TV tornou tudo real de uma forma que pareceu definitiva. O homem com quem me casei, tive um filho e construí uma vida, agora era notícia. Um conto de advertência. Um escândalo. Meu telefone tocou novamente. O telefone fixo. Quase não atendi, mas então reconheci o número internacional do Ryan. Mãe, acabei de ver a notícia online. Você está bem? Estou bem. Como está a Itália? __, Itália. Você precisa que eu vá para casa? Não. Olha, eu cuido disso. O vídeo da prisão está em todo lugar. Ele parecia apavorado. Ótimo, mãe. A voz dele era gentil. Não tem problema ficar triste. Ele foi seu marido por 25 anos. Você tem o direito de lamentar. Vou lamentar depois. Agora, preciso ser forte. Você não precisa ser forte sempre. Não comigo. Mas eu chorei. Se eu começasse a chorar agora, talvez nunca mais parasse. Haveria tempo para lágrimas mais tarde, quando a guerra fosse vencida e as baixas fossem contabilizadas. Por enquanto, eu tinha que sobreviver. Como está a Itália? Perguntei, mudando de assunto. __, Itália. Linda. Tranquila. Comi macarrão até não conseguir mais me mexer. Ele fez uma pausa. Conheci alguém. Ryan, já faz 3 dias. Não é bem assim. É um amigo. Mais um americano passando por um divórcio. Nós nos unimos por causa de histórias de relacionamentos terríveis. A dela envolvia a esposa e a irmã. Nossa, né? Faz o papai e a Melinda parecerem quase normais. Ele suspirou. Vamos jantar hoje à noite só como amigos, mas é bom conversar com alguém que entende. Que bom. Você merece um pouco de paz.
Então, você já chorou, Ryan? Já? Não. Você precisa confiar em mim. Passei minha primeira noite aqui chorando no travesseiro. Ajuda. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu precisasse sentir isso em vez de apenas administrar. Mas ainda não. Não até que David fosse completamente derrotado e Melinda estivesse fora de nossas vidas para sempre. Vou chorar quando acabar. Eu prometi. Isso nunca vai acabar, mãe. Nós sempre carregaremos isso, mas carregaremos juntas. Depois que desliguei, sentei-me em meu apartamento silencioso e tentei sentir algo além da fria satisfação da vingança. Mas tudo o que eu senti era vazio. 25 anos de casamento reduzidos a um registro de prisão e bens congelados. Uma família destruída por quê? 6 meses de sonegação. Uma gravidez que deveria ter sido minha neta, mas agora parecia mais uma traição. O telefone fixo tocou novamente. Desta vez era um número que eu não reconheci. Linda, está é Patrícia, tia de Melinda. Lembrei-me dela do planejamento do casamento. Uma mulher doce que estava tão animada com o casamento da sobrinha. Patrícia, me desculpe por tudo. Não se desculpe. Aquela garota envergonhou toda a nossa família. A mãe dela estaria se revirando no túmulo. A voz dela estava áspera de raiva. Só queria que você soubesse que estamos com você e com o Ryan. O que Melinda fez é imperdoável. Obrigada. Isso significa muito para mim. Eu a interrompi. Disse para ela não entrar em contato comigo novamente até que ela se redima. Embora eu não saiba como alguém consegue reparar algo assim. Acho que não. Não. Algumas coisas quebram e não podem ser consertadas. Ela fez uma pausa. É verdade sobre o bebê? Sim. Senhor, tende piedade daquela pobre criança que nasceu em tamanha confusão. A voz dela suavizou. Cuide-se, linda, e daquele seu menino. Vocês são as vítimas aqui, não eles. Depois que ela desligou, percebi uma coisa: David e Melinda achavam que estavam apaixonados. Achavam que eram os heróis de seus próprios romances. Mas o mundo os via como realmente eram. Pessoas egoístas e destrutivas que machucam inocentes para seu próprio prazer. A campainha tocou, me assustando. O porteiro não tinha ligado, o que significava que era alguém do prédio. Olhei pelo olho mágico e vi uma mulher mais ou menos da minha idade segurando uma caçarola. Abri a porta com cautela. Sim. Olá, sou Margarete, do 4B. Ouvi dizer que você acabou de se mudar e pensei que gostaria de uma refeição caseira. É lasanha. Nada de especial. Que gentileza. Obrigada. Mudança é estressante. Ainda mais quando você está passando por isso, ela gesticulou vagamente. A vida muda. Ele sabia. Claro que ela sabia. Todo mundo provavelmente conhecia Bo. Gostaria de entrar? Perguntei. Acabei de fazer café. Margarete acabou sendo uma dádiva de Deus. Divorciou-se há 5 anos. Ele me trocou pelo instrutor de CrossFit. Que clichê. Ela entendia a dor particular da traição pública. O primeiro ano é o mais difícil, ela disse, tomando café no meu novo sofá. Todo mundo tem opinião. Todo mundo quer te dizer que já previu isso ou que nunca gostou dele mesmo. Como se isso ajudasse. Você viu isso acontecer com seu marido? Sim e não. Eu sabia que algo estava errado, mas fiquei contando histórias para mim mesma. Ele ficou estressado. Ele está tendo uma crise de meia-idade. Ele vai se recuperar. Ela riu amargamente. Acontece que ele era um underline que gostava de garotas de 20 e poucos anos de calça de yoga. O meu gostou da noiva do filho. Eu vi a notícia. Esse é um tipo especial de maldade. Ela deu um tapinha na minha mão. Mas sabe de uma coisa? Você vai sobreviver a isso. Você vai construir uma nova vida que é inteiramente sua. E um dia você perceberá que é mais feliz sem ele. Não consigo imaginar ser feliz novamente.
Você será diferente, feliz, mais forte, feliz, do tipo que vem de sobreviver a algo que deveria ter te matado. Conversamos por 2 horas. Ela me contou sobre seu divórcio, sua recuperação, sua nova vida como solteira aos 50 anos, como aprendeu a viajar sozinha, a comer em restaurantes sem vergonha, a dormir na diagonal na cama só porque podia. A liberdade é assustadora no começo, ela admitiu. Mas depois se torna viciante. Ninguém a quem prestar contas, ninguém com quem se comprometer, ninguém para te trair. Depois que ela saiu, esquentei a lasanha dela e comi enquanto assistia ao noticiário. A prisão de David ainda era a principal notícia. Eles acrescentaram detalhes. A invasão do FBI, as contas congeladas, os procedimentos de divórcio acrimoniosos, um especialista jurídico especulou sobre pena de prisão. Crime de colarinho branco ainda é crime, disse o especialista. Considerando o valor envolvido e a violação do dever fiduciário, o Sr. Morrison corre o risco de pegar uma pena considerável de prisão. Ótimo! Deixe-o trocar seu Armani por laranja. Que ele explique ao colega de cela como destruiu a família por causa da noiva do filho. Que ele apodreça. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Diane. O advogado de David está implorando por uma reunião. Ele está desesperado para fechar um acordo. Devo fazê-lo esperar? Sim, respondi. Que ele sinta o que eu senti. Impotente. Essa é a minha garota. Vou enganá-lo por mais alguns dias. O pânico é delicioso. Terminei minha lasanha e me preparei para dormir. Amanhã, haveria mais ligações, mais drama, mais consequências da bomba que Ryan detonou em seu casamento. Mas hoje à noite eu tinha um apartamento tranquilo, um novo amigo e sabia que David estava dormindo em uma cela de prisão. Não era felicidade, mas era justiça. E por enquanto, isso bastava. 3 dias se passaram em uma confusão de reuniões jurídicas e telefonemas ignorados. A família de David se mobilizou, alternando entre implorar e ameaçar. A mãe dele deixou uma mensagem de voz particularmente desagradável sobre como eu estava destruindo o filho dela por causa de um simples erro. Um erro simples. Como se ele tivesse esquecido de tirar o lixo em vez da noiva do filho por 6 meses. Diane finalmente concordou em se encontrar com o advogado de David na quinta-feira. Sentei-me na sala de conferências dela, observando a cidade através de janelas do chão ao teto, enquanto ela estripava um homem nervoso chamado Harold Fitzgerald. Seu cliente quer misericórdia. Diane riu depois do que ele fez. A senhora Morrison está magoada, compreensivelmente, mas certamente ela não quer ver o pai de seu filho na prisão. Na verdade, eu disse, falando pela primeira vez, eu sei. Quero que ele tenha anos para pensar no que fez ao nosso filho, à nossa família e a mim. Harold se mexeu, desconfortável. David está disposto a dar tudo à senhora Morrison no divórcio. A casa, as economias, a pensão, tudo o que Diane pedia em troca. Ela não testemunha contra ele no julgamento criminal. Não coopera com o FBI. Sem acordo, eu disse imediatamente. Senhora Morrison, por favor, considere. Estou pensando em 25 anos de casamento. Estou pensando em cada mentira que ele contou. Estou pensando na cara do meu filho quando ele percebeu que seu pai era seu noivo. Inclinei-me para frente. Estou pensando em tudo isso. E minha resposta continua sendo não. A gravidez não é problema meu. David teve um filho com a noiva do filho. Ele pode descobrir pensão alimentícia na prisão. Harold parecia desesperado. E se acrescentássemos um acordo em dinheiro? David tem uma conta de investimento separada. $50.000 em ativos ocultos. Diane se animou. Que interessante. Preciso da divulgação completa de todas as contas imediatamente. Não foi isso que eu. Foi exatamente isso que você acabou de admitir. Bens ocultos em um processo de divórcio. Ela sorriu como um tubarão. Esta reunião acabou. Diga ao seu cliente que ele só piorou as coisas. Depois que Harold saiu correndo, Diane me cumprimentou com um high five. Atributos ocultos. O Natal chegou mais cedo. Vamos encontrar cada centavo que ele guardou. Não me importa o dinheiro. Você deveria.
Dinheiro é liberdade. Dinheiro é segurança. Dinheiro é a melhor vingança, porque ele saberá que cada dólar que você gasta costumava ser dele. Ele tinha razão. David amava dinheiro, amava o status que ele trazia. Levar tudo isso lhe machucaria mais do que o tempo na prisão. E a Melinda? Perguntei. Alguma notícia dela? Silêncio total desde que você contou a ela sobre a prisão. Imagino que ela esteja consultando seus próprios advogados. Uma amante grávida cujo pai está indo para a prisão precisa de aconselhamento jurídico. Ela poderia ir atrás do Ryan em busca de apoio. Tentar alegar que eles estavam noivos e que ele tinha obrigações. Deixe-a tentar. Temos provas de seu adultério, de sua falsidade, de sua fraude. Ela terá sorte se sair sem acusações criminais. Saí da reunião me sentindo esgotado, mas vitorioso. David estava ficando desesperado, o que significava que estava sentindo as consequências. Ótimo! Deixe-o entrar em pânico. Deixe-o perceber que seu plano perfeito havia se transformado em seu desastre perfeito. De volta ao meu apartamento, encontrei um pacote me esperando. Sem endereço do remetente, mas reconheci a letra do Ryan. Dentro havia um diário de couro e um bilhete. Mãe, comecei a escrever nele na minha primeira noite na Itália. Ajudou. Talvez a gente ajude você também. Com amor, R. Abri o diário e encontrei sua primeira anotação. No primeiro dia, eu escrevi: expôs-os na frente de todos. Ela se sentiria melhor do que se sente. Na maioria das vezes, me sinto vazio, como se tivesse arrancado um tumor e perdido metade da minha alma no processo. Mamãe foi incrível. Gente, espero conseguir ser metade da força dela. Fechei-a rapidamente, com lágrimas ameaçando cair. Meu filho estava sofrendo e eu não conseguia consertar. Não poderia melhorar. Só podia compartilhar a dor e esperar que ambos nos curássemos um dia. Naquela noite, segui seu conselho e escrevi minha própria entrada. Quarto dia da minha nova vida. David está na prisão. Melinda desapareceu. Ryan está na Itália tentando se lembrar de quem ele é. E eu estou em um apartamento que não parece um lar. Tentando descobrir quem é Linda Morrison sem as misses. Escrevi por horas despejando 25 anos de memórias, boas e ruins. O dia em que nos conhecemos, nosso casamento, o nascimento de Ryan, as férias em família, as manhãs de Natal, tudo isso contaminado agora, mas ainda meu. Ainda real, mesmo que o amor por trás disso tenha sido uma mentira. Quando terminei, o sol estava nascendo. Eu tinha preenchido 20 páginas com meu casamento, minha dor, minha raiva. Ajudou muito ver tudo escrito, como se eu estivesse assumindo o controle da narrativa. Meu telefone tocou enquanto eu fazia café. Diane, cedo como sempre. Bom dia. Tenho novidades. David pagou fiança, mas com condições. Ele não pode sair do estado, não pode acessar nenhuma conta e não pode entrar em contato com você ou Ryan. E a Melinda? Essa é a parte interessante. Ela se foi. Deixou o apartamento dela há 2 dias. A tia dela diz que não sabe para onde ela foi. Ela correu. Parece que sim. Provavelmente percebeu que estar grávida de um futuro criminoso não é o conto de fadas que ela imaginou. Pensei em Melinda em algum lugar lá fora, grávida e sozinha. Uma parte de mim sentia pena dela. Ela era jovem, tola e apaixonada. Mas então me lembrei dela na minha cozinha me chamando de mãe enquanto e meu marido. A pena desapareceu. Deixe-a correr, eu disse. Ela é problema do David agora. Se ele conseguir encontrá-la, meu palpite é que ela vai desaparecer, ter o bebê discretamente em algum lugar e tentar se reconstruir. Diane fez uma pausa. Você pode ter um neto por aí que nunca conhecerá. Eu tenho um filho. É toda a família que preciso. Mas o pensamento persistia. Em algum lugar, Melinda carregava um bebê que compartilhava meu DNA. Uma criança que cresceria sem conhecer Ryan ou a mim, contando apenas histórias de como o caso dos pais destruiu uma família. Provavelmente foi melhor assim, mas ainda assim doeu de um jeito que eu não esperava.
Margaret chegou por volta do meio-dia segurando uma garrafa de vinho. Achei que você poderia precisar disso. As notícias dizem que seu marido pagou a fiança. Já estou tomando café, mas obrigada. Guarde para hoje à noite. A primeira noite fora da prisão é sempre difícil. Você vai imaginá-los livres enquanto você estiver preso. Ela sorriu tristemente. Confie em mim, eu sei que ele estava certo. Naquela noite, sabendo que David estava por aí em algum lugar, abri o vinho. Sentei-me na minha pequena varanda olhando para as luzes da cidade e tentei não pensar onde ele estava, com quem ele estava, se ele havia encontrado Melinda. Meu celular vibrou com uma mensagem do Ryan, vi a notícia sobre o baile. Você está bem? Tudo bem, menti. Como está a Itália? Lindo. Estou em Florença admirando obras de arte que sobreviveram há séculos. Faz nossos problemas parecerem pequenos. Daqui, nossos problemas parecem bem grandes. Eu sei, mas vamos sobreviver a eles. Os Médici tiveram escândalos maiores que os nossos, e as pessoas ainda admiram sua arte. Não creio que David vá deixar nenhuma obra de arte para trás. A menos que você considere vidas destruídas como peças performáticas. Mãe morena, eu gosto. Você está recuperando sua vantagem. Eu sempre fui a pessoa gentil, a pacificadora, aquela que amenizava os conflitos. Mas talvez aquela mulher tenha morrido no momento em que vi David com Melinda. Talvez quem eu estava me tornando era quem eu deveria ter sido o tempo todo. Estou orgulhoso de você, Ryan enviou uma mensagem, por ser forte, por lutar, por não deixá-los vencer. Eles já venceram. Conseguiram o que queriam um para o outro. Eles fizeram isso? Ele está enfrentando a prisão. Ela está foragida. Eles destruíram tudo por um relacionamento que já está se desintegrando. Isso não é vencer, mãe. É perder tudo o que importava por algo que não importa. Ele estava certo. Na busca egoísta pela paixão, eles perderam tudo que era estável e real. David trocou uma família por uma aventura. Melinda trocou um futuro por um homem casado. E agora ambos estavam sozinhos, enfrentando consequências que nunca imaginaram. Durma um pouco, Ryan mandou uma mensagem. Amanhã tem outra batalha. Mas eu não conseguia dormir. Fiquei sentado naquela sacada até o vinho acabar e a cidade ficar quieta. Pensando sobre amor e traição e a tênue linha entre eles. Pensando no casamento que não era o do neto que eu nunca conheceria. Do marido que eu nunca tive de verdade. Em algum lugar lá fora, David estava livre sob fiança. Em algum lugar Melinda estava escondida com seu segredo. E em algum lugar na Itália, meu filho estava olhando para a arte renascentista e tentando se curar. Estávamos todos dispersos agora. A família que antes se reunia para os jantares de domingo. Mas talvez não houvesse problema. Talvez algumas famílias estivessem destruídas demais para serem consertadas. Talvez o melhor que pudéssemos fazer fosse construir novas vidas a partir dos pedaços. Entrei quando o sol nasceu, tomado pelo vinho, cansado e triste, mas ainda de pé, ainda lutando, ainda determinado a levar aquilo até o fim. David achou que tinha vencido ao conseguir fiança. Mas a guerra não tinha acabado. Estava apenas começando. As semanas seguintes se misturaram em uma névoa de procedimentos legais e pequenas vitórias. As contas ocultas de David foram descobertas. Quase $100.000 foram escondidos em investimentos no exterior. Diane ficou em êxtase. Eu não senti nada. Isso muda tudo, ela alardeava ativos ocultos, peculato, adultério. Ele terá sorte se conseguir manter as roupas do corpo. E o advogado dele? Ele não vai brigar com o quê? David está falido. Seus bens estão congelados. Sua reputação está destruída. E suas contas judiciais estão aumentando. Harold já entrou com uma moção para se retirar do caso. Então, ele não tem ninguém. Ninguém. A família dele não vai ajudar. Eles estão ocupados demais protegendo seus próprios bens de associações. Melinda se foi. Até sua amante o abandonou. Eu deveria ter me sentido satisfeito. Era tudo o que eu queria.
David sozinho se arruinou ao enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas, acima de tudo, eu me sentia cansado. A vingança, como se viu, era exaustiva. Ryan ligava semanalmente da Itália e cada vez parecia melhor. Ele estendeu a viagem, fazendo aulas de culinária na Toscana e caminhando pela Pia Terra. As fotos que ele enviou mostravam sorrindo, bronzeado, parecendo o garoto que ele tinha sido antes, Melinda. Conheci um terapeuta aqui, ele me contou durante uma ligação, um expatriado americano especializado em trauma de traição. Como vai? Difícil. Bom. Eu choro muito. Ele riu. Mas está ajudando a entender por que fiquei com Melinda mesmo depois de saber. Porque eu precisava da grande revelação em vez de simplesmente ir embora em silêncio. Por que você fez isso? Porque eu precisava de testemunhas. Precisava que todos soubessem que eu não era o fracasso. Que nossa família perfeita era uma mentira, mas não por minha causa. Ele fez uma pausa. O terapeuta disse que se trata de resgatar a narrativa. Terapeuta inteligente. Ela também diz que eu deveria perdoá-los eventualmente. Não para eles, mas para mim. E isso, mãe. Mas ele estava rindo. Ela disse que você diria isso. Que o perdão não pode ser forçado. Que talvez algumas coisas sejam imperdoáveis. Sua terapeuta parece confusa. Ela está ajudando. É isso que importa. A voz dele suavizou. Como você está realmente sobrevivendo? A Margarete, lá de baixo, me adotou. Estou aprendendo a cozinhar para uma pessoa. A Diane está cuidando da parte legal. Estou bem. Só um pouco bem por enquanto. Certo. É suficiente.